Olha, você que acompanha todas as noites aqui o nosso Jornal da Record News, tem visto que a gente tem dado aqui um espaço bastante grande, sempre que possível, para a gente falar a respeito de saneamento básico, falamos aí a respeito de lixão e uma série de assuntos relacionados ao meio ambiente. Hoje quem está aqui conosco é o Mário Mantovani. O Mário é diretor do SOS Mata Atlântica e ele vai conversar um pouco conosco a respeito desses assuntos. Mário, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Legal. Jornal da Record News. Bem-vindo. Legal, Marlon. Boa noite. Tamo junto. Mário, nós vamos mesmo conseguir acabar com os lixões do nosso país de acordo com um projeto transformado em lei no Congresso Nacional? Olha, Heródoto, foram 20 anos lutando para que fizesse a lei, né, dos resíduos sólidos, inclusive uma lei que fosse bem moderna, já falando sobre a forma da logística reversa, os grandes produtores de resíduos, como é que podia resolver isso, e até mesmo a questão dos catadores da coleta seletiva. Conseguimos fazer isso como política pública, incentivos, toda essa parte colocada em lei. O que nós estamos vendo agora é um fenômeno no Brasil que é impossível de entender. Todas as conquistas sociais que vieram desde a Constituição estão sendo desmontadas. Aqueles grupos que tinham sido afastados por estarem fazendo interesses de grupos, interesses diretos, que fizeram lobby contra, vamos dizer, a legislação, estão se apresentando agora, por exemplo, pedindo mais 8 anos para que se acabe com os lixões. E é uma questão que está em jogo, por exemplo, não tem recurso para os municípios, mas tiveram quase que 10 anos para fazer isso. Tiveram já uma prorrogação de prazo e não se fez. Então agora se coloca isso como com a justificativa, não ter recursos para os municípios. Ora, os financiamentos da Caixa Econômica estiveram abertos o tempo todo e não foram acessados. Também dizem porque os municípios não têm mais capacidade de endividamento. Mas a gente percebe coisas do tipo, os prefeitos, na maioria das cidades, não cobram a retirada do lixo. Então, passa o caminhão, joga em cima, qualquer caminhão, e joga no primeiro buraco que encontra. E aí contamina rio, contamina todos os lugares. Então, esse tipo de pressão hoje está se transformando em desmontar a legislação, que foi um grande Mas avanço. há algum projeto, então, em tramitação para adiar por mais 8 anos? Já, vários Já, deles, vários muitos projetos. desses projetos, Bom. inclusive com apoio de associações de municípios, que a Ah. gente acha uma insanidade, porque não é possível você conviver com isso. Quando nós falamos do lixo, nós estamos falando de doença nas cidades, de vetores, agora, nessa questão da dengue, da zika, isso aí está se multiplicando também. Então, essa pressão que existe em Brasília só tem um jeito de combater, fazendo uma pressão contra. E é por isso que a SOS Mata Atlântica está trazendo um abaixo-assinado para mobilizar a sociedade, dizendo, olha, não podemos mais admitir retrocessos com relação aos resíduos sólidos, aos lixões nos municípios. Os municípios do Brasil ainda têm lixões, é impossível isso. Não podemos admitir, por exemplo, esgoto nos rios. A nossa campanha tem uma mobilização muito grande para acabar com esses rios de classe 4, que a gente chama os rios mortos, aqueles rios que recebem esgoto. E a gente está chamando também atenção para a água de abastecimento. Não é possível ter essa perda nas redes que a gente vê hoje. A maioria das águas tratadas hoje não tem sequer, não chega em casa, se perde na rede. Quase 50% de água que tratou, que custou. Agora, só para ver por partes. Então, no caso, por exemplo, desse abaixo-assinado, para impedir, então, que os lixões vivam mais 8 anos no país, como é que as pessoas fazem para participar? Olha, nós temos no nosso site, nós temos isso No SOS Mata da Atlântica? SOS Mata Atlântica, tem no www.sosma.org.br. Nas campanhas da fraternidade que a igreja também está promovendo esse abaixo-assinado, e aí não é só a igreja católica, porque é uma campanha ecumênica, Né? todos. E a gente teve notícia que, inclusive, mais redes, mais igrejas além das cristãs também estão entrando, então isso é muito bom. Está ficando uma campanha interreligiosa, eu acho que isso é uma coisa legal. E a gente viu um material muito bem produzido para a campanha também. Então, para dar um suporte nisso Para que nós impedir, falamos. então, que o lixão sobreviva mais 8 anos. Impedir que os lixões sobrevivam. Inclusive, aí prejudicando até a vida dos catadores, né? Não é só o problema na natureza, a contaminação Sim, de lógico. rios, em todo lugar. Toda a sociedade perde, porque é vetor, aí todos esses problemas que a gente tem visto. Agora, Mário, vamos falar então um pouco agora do saneamento básico, né? De quem é a responsabilidade? É da Prefeitura, do Estado, do Estado, do Governo Federal? De quem é a responsabilidade? Eu acho que é de todo mundo, né? O que a gente tem visto, Heródoto, é que
essas grandes companhias de saneamento têm que ter uma atuação, desculpa, tem que ter uma atuação mais firme com relação a isso. Até essas têm feito porque estão recebendo alguma coisa. Mas os municípios com serviços autônomos também têm que ter uma atuação mais forte e o governo federal como regulador tem que trazer o financiamento. O que nós vimos, Geraldo, analisando os números, 40% dos rios ainda, do esgoto só é tratado. E eu ainda duvido desse número. Você duvida, né? Eu acho que foi feito um bom trabalho pelo pessoal ligado ao tema, né, que nós temos aí um time muito bom trabalhando nisso, mas na prática a gente vê que o número que está declarado é esse, mas quando a gente vai para o campo, nós não percebemos isso. A SOS faz o monitoramento da qualidade das águas dos rios e isso não tem sido mostrado, e é um monitoramento independente, feito Sim. pela sociedade. Não tem mostrado isso. O que nós percebemos com isso? As doenças de origem hídrica. O Brasil tem 70% de doenças de origem hídrica. Isso é um índice medieval. Nós usamos os nossos rios para levar embora esgoto. Sim. Quer dizer, para jogar para frente. Para jogar para frente no na minha próximo, casa, joga para frente. E isso virou uma prática recorrente no Brasil. Agora, e também estão pedindo prazos para que não se trate. Aquela obrigação que os municípios tinham de fazer seus planos de saneamento, estão pedindo mais 5 anos, até mais. Então, para evitar esses retrocessos que a gente está fazendo essa mobilização. Então, nós vamos ter agora uma campanha eleitoral. Não é possível o prefeito falar, eu vou fazer um posto de saúde. Se ele falasse, olha, eu vou tirar o esgoto, ele tira 70% das doenças. Mas é que não dá voto, né? Botar cano um posto de saúde dá voto, fazer saneamento não dá voto. Como é que era a história? Cano enterrado não dá voto? Cano enterrado não dá voto. E não sei onde eu já ouvi essa frase. Nós não podemos conviver com isso, Geraldo. Não é possível, no século XXI nós estamos fazendo isso aí. Por exemplo, no Brasil, diferente dos outros lugares, a gente acompanhou recuperação de rios em muitos lugares. Aqui, por exemplo, se tiver uma favela num fundo de vale ou uma ocupação irregular, não pode fazer saneamento. Então, as pessoas já estão condenadas por algum político que colocou essas pessoas nesse lugar. Normalmente tem sempre um político atrás disso. Sem dúvida. E ainda não pode receber o benefício. Né? Quase todos os rios do Brasil, por isso são muito mais difíceis fazer as recuperações e restauração de rio, porque estão sendo ocupadas com moradias irregulares, com pessoas que são induzidas a fazer aquela ocupação. Aí quando dá enchente, estão contaminadas, as suas casas são levadas embora. A gente vê todo dia. É um bom momento para a sociedade refletir e interferir nessa campanha eleitoral esse ano, cobrando responsabilidade. Cano enterrado dá voto sim. Continua conosco o diretor do SOS Mata Atlântica, o Mário Mantovani. De quem é essa responsabilidade? Eu acho que do cidadão de cobrar. Eu não posso conviver mais com isso. A minha família vai ficar doente. Eu estou com um bicho ali vindo, estou com pernilongo, estou com tudo. Eu tenho Agora todos hepatite, os problemas. aquelas coisas que todas. É o que tem 70% das doenças no Brasil. Então, nossos hospitais e postos de saúde estão ocupados por pessoas que ficam doentes por conta de águas de saneamento, falta de tratamento de esgoto. Então é muito mais barato para a sociedade. Aí sim, é uma cadeia de responsabilidade. O governo federal não faz esse tipo de financiamento firme, não aposta nisso. Nós já vimos muita experiência da Agência Nacional de Água, de compra de esgoto, mas não é uma prática porque ninguém põe peso nisso. Se nós não mudarmos isso, vamos ter uma campanha eleitoral agora para prefeitos e vereadores. Tem que virar o assunto. Eu acho que quando a igreja chamou para esse tema, é um ano bom para que a gente fale disso. Porque senão ficava aparecendo conversa de maluco. É ambientalista, é o cara que fica sonhando. Não. O esgoto é uma coisa prática, é uma realidade, é a doença em casa. Nós temos que entender isso e para melhorar a qualidade de vida. E até o custo da água tratada é maior quando você joga esgoto nas represas. Por exemplo, na região da Grande São Paulo, onde você tem esgoto in natura sendo jogado e depois você tem que gastar muito mais para poder recuperar aquela água, para poder servir de novo a população da E nós estamos tomando água reciclada, a maioria. Sem dúvida. Esse é um negócio para se pensar, para que fazer isso? Nós temos experiências no mundo inteiro, como aquela história de Nova York, que você já falou aqui, que a água vem quase 1.000 quilômetros de distância e chega em qualidade boa e com isso fica mais barato tratar a água. Nós podemos fazer essa experiência. O Brasil tem hoje água em quantidade, tem áreas que poderiam fazer esse filtro natural. Para que fazer ficar tão caro? O grande drama é que aí sim, talvez a questão cultural.
foi se acostumando, né? Isso vem da época medieval, vem da colônia, vem de tudo, então saiu da minha frente, eu não tenho mais nada com isso. E aí que a gente Muita gente começa... acha que resolve o problema do saneamento apertando a descarga. E está gerando um problema, né? Não, apertar a descarga acabou, não tem sujeira nenhuma mais na minha casa. É verdade.